Como é que está o som? O som tá bom, né? Ótimo, maravilha. Eu chamaria a nossa... Em primeiro lugar, agradecemos a espiritualidade dos dois planos, sobretudo o plano encarnado que aqui estão, esses 17 irmãos inicialmente, porque sem os mesmos poderiam-se haver estudo, naturalmente poderiam, mas não teríamos essa vibração, não teríamos essa eloquência, não teríamos essa sintonia toda agradável. E assim sendo, seja bem-vindo, Zeca, à Sala Luz do Caminho. Assim sendo, eu chamaria a nossa irmã Sil Camargo para fazer a abertura para nós. Por gentileza, Sil. Boa tarde a todos, amigos queridos. Agradeço a presença de todos aqui nessa sala para estudarmos juntos mais uma vez essa doutrina maravilhosa. E hoje vamos estudar o livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Moral Estranha. E, sendo assim, convido a nossa amiga Janri para fazer a prece inicial para nós e pedimos a Jesus e a espiritualidade amiga presente que abençoe o nosso amigo Décio para fazer o estudo para nós e que possamos ter muita paz, muita harmonia na sala entre amigos. Um beijo a todos e bom estudo a todos. Passando ali. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Ó, tá ok o som aí pra vocês. Meu som tem hora que é um terror aqui. Obrigado, gente. Boa tarde a todos, né? Maravilha, né? Nos reencontrarmos durante a família. Nós estamos aqui nos encontrando. Então vamos, né, neste momento, como pouquinho. Respiração. E eu vou ser repetitivo com a pressa aqui. Acho, né? Muita coisa. Vamos à oração nossa. Acho que eu estou muito perto de toda. A escutar assim, com Deus, a falar sem feliz, a falar com o próprio, sem sentir o sentimento, a respeitar os milhares, sem amar os próprios, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio desejo, sem cobrar taxas de desempenho. Aparece em nós, ciência, as dificuldades, assim como nós precisamos da paciência dos outros para sonhar, ajuda-nos a que ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Ajuda-nos a que ninguém das coisas, a segurança, sobretudo, a reconhecer que a nossa necessidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e como queira. Jesus querido, hoje, agora,
igreja, que Deus seja louvado. Muito obrigado, minha irmã. Meus irmãos, que a doce e serena paz do Mestre Jesus e a divina providência nos impulsionam no propósito de bem servir. E, escudado ou amparado pelos protetores dessa sala, e sob a luz de Kardec, vamos iniciar os estudos da tarde. Estudos esse, eu diria assim, que pelo menos para mim, é um dos mais completos do Evangelho, porque gera várias interpretações. Antes, porém, eu sugeria que alguém digitasse um número de 1 a 288, por gentileza. 1 a 288. 19 acharei de... E abrindo eletronicamente o 19, ele nos diz o seguinte: seja atencioso e compreensivo. Quantas vezes a pessoa que vem falar com você traz problemas recônditos, escondido no âmago da alma. Mantenha-se sereno, você que já vislumbrou a luz do entendimento fraterno. Conserve seu equilíbrio quando alguém se apresenta perturbado. Seja atencioso e compreensivo. O mundo está repleto de enfermos e você tem saúde moral. Então tá aí, né, meus irmãos? Uma das melhores e maiores caridades é a caridade moral. E o fato de você ouvir, o fato de você cumprimentar, o fato de você apertar a mão da outra pessoa, dar um sorriso, ouvir. Notadamente aquelas pessoas de maior idade, de mais idade, querem conversar, querem falar, querem contar uma história. E, não rara às vezes, aquelas pessoas mais idosas contam 1, 2, 3, repete, e a gente não tem paciência. Eu estou falando assim, mas eu pessoalmente, eu tenho 62 anos, eu já estou nessa melhor idade, mas me sinto um jovem, eu sou um jovem. Mas a verdade é que precisamos ouvir. Vamos ouvir o que a criança tem de dizer. Vamos ouvir o que aquele parente, aquele tio, aquela sogra, o marido, o filho, né? O nosso vizinho. Porque a gente, na ânsia de falar, na ânsia de externar a nossa verdade, a gente quer antecipar. E a mensagem de César Pastorino diz: vamos ouvir. Nós que já temos essa verdade e sabemos que podemos fazer uma caridade ouvindo aquela pessoa, deixe-a falar, deixe-a externar os seus problemas. Porque, além de podermos assim ajudar, nós estamos ainda praticando uma caridade, a caridade moral. Pois é, meus irmãos, tá aí. O item, a página 19, que a Xari digitou na área de texto, isso aí de César Pastorino, Carlos Pastorino, Torre Pastorino. Então, vamos estudar hoje o capítulo 23, Estranho Moral. E realmente é uma das partes que pode gerar uma pequena complexidade no Evangelho segundo o Espiritismo, esse estranho moral. Jesus, ao passar aqui neste orbe, ele como o verdadeiro gerente, o guia e o protetor nosso, ele ao que passar, várias pessoas seguiram ou queriam segui-lo. E ele disse às pessoas que não odiar o seu pai, as pessoas que não odiar a sua mãe, a mulher, os seus filhos, não é digno de a mim acompanhar. Então, acima de tudo, precisa se odiar. Assim, aquele que dentre vós não renunciar tudo, mas tudo o que possui, e não odiar
você não encontrará o caminho dos céus. Não será digno da minha companhia. Será que Jesus, na verdade, ele quis dizer isso e desta forma? Aquele que ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama o seu filho, a filha, o genro, pela mesma forma. Seja bem-vindo, Melissa e Fraterno, a Sala Luz no Caminho. Será que Jesus, na verdade, ele quis dizer desta forma, como está escrito na Bíblia ou nos textos ditos sagrados? É bom que se ressalte, meus irmãos e amigos e admiradores da doutrina dos espíritos ou doutrina espírita, que esses evangelhos foram escritos 40, 50, 80 anos após a morte de Jesus. Foram inicialmente escritos em aramaico, que é uma língua morta, passou para o grego, que também é, e foi até chegar aos nossos dias. Sofreu muita mudança. São Jerônimo, à época, e essa época existia, parece-me que mais de 70 evangelhos, ele foi encarregado a fazer uma síntese, porquanto era uma pessoa que gozava do prestígio do Vaticano e um teólogo de uma inteligência invulgar. Ele foi responsabilizado ou autorizado a fazer essa síntese, essa codificação desses inúmeros evangelhos, e aí ficou esses 4 evangelhos. Há também de se ressaltar que a língua aramaica era uma língua bastante simples e uma palavra só poderia significar várias outras. E quando se comete um erro ou faz uma afirmação, aquela afirmação e aquele erro perdura por vários séculos, ou muitas vezes perdura para sempre. E Jesus, à época, falava muito, e não é só o aramaico, existia muita perífrase, né? O que é isso? Os professores de português aí vai me ajudar. Perífrase é quando você fala, olha, eu estou preso ao trânsito, estou preso do trânsito. Quer dizer, você não está numa jaula no trânsito, você está, de uma certa forma, obstruído por algum carro. Então o seu filho vê você, vamos encher o saco de fulano de tal. Encher o saco, na verdade, não é soprar em alguma coisa e inflar, mas é dizer coisas chatas, né? Olha aí, o trânsito está engarrafado. Fraterno colocou. Será que o trânsito está dentro de uma garrafa? Então, usava-se muito no aramaico perífrase. E Jesus, à época mesmo, e pela erudição e pela cultura das pessoas que à época com ele convivia, ele contava histórias, ele contava em parábola, porque hoje o Brasil, e eu não tenho essa leitura, mas acredito que o índice de analfabetismo é superior a 9%, imagina a época de Jesus, deveria ser 90% ou mais, ou 95%, até porque não existia livros, os livros eram escritos de forma individual, não existia, né, a imprensa, Gutenberg não tinha inventado, então era uma coisa mais difícil. Jesus precisava associar para as pessoas entender. E na medida em que o engarrafamento do trânsito colocado por Fraterna e eu traduzi ipsis liter dentro, trânsito engarrafado, então eu vou pôr o trânsito dentro da garrafa. E eu fiz essa tradução e isso perdura, vai para frente. Certas palavras, aliás, diz Kardec, muito rara atribuída ao Cristo, fazem tão singular contraste
ao seu modo habitual de falar, que era por parábola, né? E como dissemos, foi escrito depois da sua morte, e há bastante tempo. O mais recente foi 40 anos depois. E lá, o termo odiar, que está lá em São Lucas mesmo, quer significar: se alguém vem a mim e não odeia o seu pai ou a sua mãe. Quer dizer, esse odiar está compreendido nessa hipótese. Então, na língua que ele pronunciou, odiar significar amar menos, amar tanto quanto. Não é o ódio propriamente dito, não é o engarrafamento de trânsito, conforme a colega colocou, a fraterna. Se eu for traduzir ipsis-lito, o engarrafamento do trânsito, eu tenho que pôr vários carros dentro da garrafa, ou de várias garrafas. Então, esse odiar é amar menos. Kardec coloca aqui: importaria primeiro saber se ele a pronunciou e, se Jesus pronunciou, e se em caso afirmativo, tinha mesmo esse valor que tem esse ódio, que tem hoje. Odiar, hoje somos sabedores, que é repelir, é ter raiva, é ter ódio em si, propriamente, né? Mas, na verdade, é a época amar tanto quanto. Amar igualmente, tanto quanto. Então, você me ama tanto quanto ama o seu pai, a sua mãe, e não odiar, ter que odiar o pai e a mãe. Nesse mesmo aspecto, tem aquela afirmação: é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Ora, fisicamente, biologicamente, é impossível um camelo adentrar num pequeno buraco de uma agulha. Mas, à época, fazia-se tapete, costurava com fios de camelo. A lãzinha emendava, mas o aramaico não existia. O fio de camelo, a lã de camelo e o camelo. O camelo significava tudo. O pé do camelo. E não vamos longe não, né, meus irmãos? Aqui o próprio Estados Unidos, e na sala aqui nós temos o Simba, que fala muito bem inglês, como tem outras pessoas. O verbo em inglês eu vou, nós vamos, nós iremos, nós fomos, tudo é uma coisa, tudo é eu vou. O inglês, imagina, que é bem mais simples do que o português. Então, lá o aramaico é pegar o fio de camelo. Então é mais fácil, porque naquela época as pessoas não tinham óculos, as pessoas mais idosas sentiam. Quantas e quantas vezes você via as pessoas colocando, uma demora para colocar o fio de camelo dentro daquela agulha, não era a agulha. Então é mais fácil um camelo passar, quer dizer, o fio do camelo passar no buraco da agulha, do que o rico entrar no céu. Tem certas pessoas, eu mesmo sem óculos, para mim colocar uma linha numa agulha é uma dificuldade, para não falar impossível. Boa tarde, Anja. Muita luz e paz. Então, era esse o aspecto. Então é mais fácil passar um fio de camelo no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Anja torta, sobrilante, Janinha, Rua Estrela, fraterna tinha cumprimentado. Bem-vindo à sala Luz no Caminho, muita paz. Então verifica, meus irmãos, que o tradutor, e porque o aramaico só tinha camelo, então é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar. Mas era o fio que se costurava, era o fio que se passava ali, né? Vimos também que o odiar, se é que Jesus falou, é uma das coisas que a gente tem que verificar, mas se falou em que contexto e que circunstância. E odiar aqui, vimos que advém da palavra kai, misei, do latim, e isso diz amar menos. Não amar tanto quanto, né?
Então a frase, aquele que não amar tanto quanto o seu pai, a mim, não é digno de mim acompanhar. Vamos dizer, ficaria a frase desta forma. Coloca da seguinte forma aqui no Evangelho. Tal também é a palavra como se designava o camelo, né? Que é um cabo. Esse nós já falamos. Então, meus irmãos, ou são essas palavras colocadas que você pegar ao pé da letra que dá uma informação geral indevida. Então você tem que procurar o fundo e não a forma. Você tem que procurar mais o espírito e não as palavras. Jesus coloca mais à frente: aquele que houver deixado pelo meu nome a sua casa, os seus irmãos, as suas irmãs, os seus pais, os filhos, as suas terras, receberá o cêntuplo. Né? Mas será que Jesus, na sua bondade, na sua beleza, aquilo que o mesmo pregou, ele ia incitar eu deixar a minha mãe, o meu pai, os meus filhos, as pessoas que eu amo para segui-lo, e falando-se que em assim portando receberia um cêntuplo? Será o que ele diz? Ele disse, mais à frente também, Senhor, eu te seguirei, mas permite antes que eu vá em casa e vendo o que eu tenho. E Jesus disse-lhe, aquele que colocar a mão na charrua e olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Então, nessas duas passagens, que é uma passagem de Mateus e outra de Lucas, essas duas passagens, Jesus está dizendo que o mundo corpóreo, o mundo corporal, nada significa diante o mundo espiritual, diante a pátria espiritual. Mas quando aqui, e novamente eu faço até questão de ressaltar, quando falamos em pátria espiritual e mundo espiritual, não é outro mundo senão esse próprio que nós vivemos, viu, meus irmãos? Não existe essa dicotomia, o certo, o errado, o preto, o branco, o céu, o inferno, o mundo espiritual, o mundo real, o corpóreo, não existe. Os espíritos disseram a Kardec, quando mesmo perguntou, que em volta de nós, os mesmos nos acotovelam, pululam, estão às nossas voltas, nos influindo e influenciando na maior diversidade possível, né? Então Jesus quis dizer o seguinte: meu camarada, eu não estou te falando que o meu reino não é deste mundo. Meu amigo, meu irmão, meu filho, o que lá você vai fazer? Aquilo lá é matéria. Vamos ficar aqui, vamos pregar a dádiva, vamos praticar a caridade, vamos cuidar das coisas atinentes ao espírito. Isso sim, Jesus. Maravilha, viu, fraterna? Maravilha. Mas é verdade, isso aí é a pura verdade, não existe essa dicotomia. Os interesses, agora sem discutir as palavras, coloca, os interesses da vida futura prevalecem sobre os interesses da vida presente, dessas considerações humanas. Esse carro meu, essa roupa, esse tênis, esse computador, isso aqui é extraordinário? Sim, é extraordinário, é bom. Entretanto, o que efetivamente conta, o que efetivamente define, é o que advém após a morte. É o mundo espiritual. É aquilo que... eu estou gostando, viu, meus irmãos? É aquilo que vem, o que tem posteriormente a nossa morte física. A minha tela aqui está aparecendo uns quadrados. Eu sugeria que
algum dos irmãos levantasse a mãozinha, ou pelo menos uns dois, para evitar assim tijolo, eu ser tijolado, porque muitas vezes a pessoa dá o control, ótimo, Zaninha, ótimo, porque muitas vezes a pessoa dá o control, aí aparece, está ótimo. Muito obrigado. Os interesses da vida futura, diz o Espírito Verdade, prevalece sobre os interesses de todas as considerações e realizações humanas. Porque nós, espiritistas, somos sabedores que a nossa vida, que é um lampejo, é um piscar de olhos, é um raio diante a vida eterna do Espírito, né? Essa vida infinita. Os interesses de todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que as ideias de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Por quê? Jesus não disse, honrai o vosso pai e vossa mãe, ó pais, honrai os vossos filhos, cuidais, educai, dai a dádiva, dai o bem, e vós, filhos, honrai os vossos pais. Ora, como que essa doutrina, os ensinamentos, as exemplificações de Jesus, falando para ter essa máxima de amor, esse interrelacionamento dadivoso entre pais e filhos e pais, vai ao mesmo tempo e na mesma hora dizer que aquele que não abandonar o seu pai, aquele que não abandonar o seu filho e não seguir a mim, não conhecerá o reino dos céus. Então, veja que é um paradoxo. Coloca ipsis literal a forma que está no próprio Evangelho. Censura-se, porventura, aquele que deixa o seu pai e a sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa dos seus pais? Ou do seu país, por exemplo? Não se lhe reconhece, ao contrário, grandes méritos em arrancar as doçuras do lar doméstico, os liames da amizade para cumprir um dever? O que Kardec fez essa analogia aqui? Ora, muitas vezes, aquele jovem imberbe de 17 a 21 anos, ele alista no Exército, Marinha e Aeronáutica e vai servir-se em guerra em defesa do próprio país. A família fica regozijada e satisfeita com a missão cumprida daquele filho. Assim, no momento em que Jesus chamou para que a pessoa deixasse a família, deixasse os pais, porquanto lá na família, junto com os pais, ali é matéria. E Jesus ia fazer a divulgação, do Evangelho. Muito bem, Xeri. Ia fazer a divulgação do Evangelho, que era o mais importante. Deixai outra máxima estranha aqui, ó. Deixai os mortos os cuidados de enterrar os seus mortos. Segue-me, respondeu. Senhor, consente primeiro que eu vá lá em casa e enterro meus pais? Jesus disse e retrucou, deixai os mortos enterrar os seus mortos. Ora, que Jesus, eu estou com meu pai morto, vou lá, ele não deixaria eu ir lá fazer o enterro, fazer as últimas homenagens, uma prece. Ele mesmo disse, honrai os teus pais, né, e a tua mãe. Mas o que diz e o que depreende dessa afirmação de Jesus, nós temos que ir mais a fundo. Deixai os mortos enterrar os vossos mortos, são aquelas pessoas que não acreditam na vida espiritual, porque dentro da própria família, várias pessoas acreditam e outras não na vida após a morte. Então aqueles que não acreditam praticamente estão mortos, porque é o corpo sim é corroído, o corpo sim é morto.
que pode significar essas palavras? Deixa os mortos o cuidado de enterrar os vossos mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, nada podia conter de censura aquele que considerava um dever de piedade filial, né? Que é Jesus, de honrar o seu pai, de sepultar o seu pai. Foi proferido desta forma para dizer que o corpo, sim, vamos dizer, ele é imprestável depois que o espírito saiu da carne. Ele foi templo e serviu-se para processar a evolução durante a vida. Depois a morte, e as pessoas que não acreditam na vida estão mortos, entre aspas, porque está com a reencarnação perdida. Foi nesse aspecto que Jesus disse: deixai os mortos enterrar os vossos mortos. Vamos divulgar a palavra de Deus. Vamos divulgar a palavra espiritual. Meu reino não é deste mundo, né? Pois bem, Jesus lhes ensina dizendo: não te preocupeis com o corpo. Olha aqui o Espírito Verdade colocando. Jesus ensina dizendo: não te preocupes com o corpo, pensais antes no Espírito. Vai ensinar o reino a Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles é a terra, mas o céu é a pátria do Espírito, é a verdadeira vida. Quem falou isso? Jesus. Então foi nesse aspecto que Jesus quis colocar: deixa os mortos enterrar os mortos. Ou seja, as pessoas que não acreditam na vida espiritual enterraram um corpo que não tem espírito, e que devemos preocupar-nos com a vida espiritual e com a nossa verdadeira pátria. Outra máxima estranha: não vim trazer a paz, mas a divisão. Eu vim trazer a guerra, eu vim trazer a desarmonia, eu vim trazer a cisânia, eu vim trazer a briga, eu vim trazer a discórdia. E aí? Gente, Jesus, na sua beleza, na sua pureza doutrinária, nos ensinamentos extraordinários, ele quis dizer isto? Naturalmente que não, né, meus irmãos? O que Jesus quis dizer que não vim trazer a paz? Eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a divisão, eu vim trazer a guerra. Significa que ele veio trazer uma doutrina onde não haveria, como não há atualmente, uma concordância generalizada. Não há uma unanimidade em acreditar que Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso guia e modelo, Jesus é o nosso Espírito perfeito. Balque André, seja bem-vindo à sala Luz no Caminho. Então, ainda não há essa unanimidade de pensamento. Jesus não é perfeito, a doutrina dele não é perfeita. Por isso que eu vim trazer a guerra, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, a divisão. Porque numa mesma família o Espírito Verdade coloca de, por exemplo, 5 pessoas, 2 pessoas podem acreditar e 3 não. E essas que não acreditam chegam a digladiar ou a ir ao pugilato propriamente dito para defender as suas verdades. Aquela primeira acredita em Jesus e acha que ele é a verdade, o caminho e a vida, e que se não seguir os seus exemplos, não conhecerá o reino do Pai. Mas as outras 3 não. As outras 3 não pensam. E não pensando desta forma, há as brigas, as cisanias, as guerras religiosas e a criação de várias seitas, como efetivamente criou dentro do próprio Espiritismo. Dentro do próprio Espiritismo nós estamos vendo atualmente que há uma divisão. Dentro do cristianismo, então, tem várias seitas. Então esta foi a espada, esta foi a cisania, esta foi a discórdia. Esta foi, eu não vim trazer a paz, né?
Então, meus irmãos, esse é o posicionamento entendido. E, inclusive, em função dessa não vir trazer a paz, mas sim a guerra, a divisão, etc., surgiu, e ainda hoje, as maiores guerras são guerras religiosas. Essa guerra do Oriente lá é o que? Podemos assim dizer de uma forma tosca, que é cristianismo e islamismo, brigas religiosas. Os cristãos de outrora sendo queimado, incinerado nas praças lá de Roma, posteriormente tornou-se a religião dominante e passou a queimar em fogueiras as pessoas que não concordavam com seus ditames. De vítimas, passaram a ser algoz. De minoria, que quando Constantino adotou legalmente o cristianismo, naquela época era 6% só. Diminuiu a minoria de 6%, passou a ser maioria. A partir dessa época, adveio as cruzadas, guerras, carnificinas, morte. E hoje mesmo, no século XXI, temos essa guerra do Oriente Médio lá, que nada mais é do que uma guerra religiosa. Guerra de Alá contra Jesus. Muito bem. Julgais que eu tenha vindo trazer paz na terra? Não, eu vos afirmo ao contrário, vim trazer a divisão, pois, doravante, se achares numa casa de 5 pessoas, e quem fala isso aqui é Lucas, numa casa de 5 pessoas, estarão elas divididas uma contra as outras, né? É aquilo que nós falávamos outrora, falamos anteriormente. Mas aqui será mesmo possível que Jesus, a personificação do bem, né, o nosso guia, o nosso modelo, essa doçura, essa bondade de pessoa, quis dizer isso mesmo? Jesus, que não cessou de pregar, né, o amor ao próximo, a bondade, será que ele disse: não vim trazer a paz, mas a espada? Vim separar o pai do filho, o esposo da esposa? Lançar fogo à terra? E tenho pressa que esse fogo acenda para que se extermine? Essas palavras é uma contradição, a palavra em si. Mas há as ideias que dimanam dessas palavras que a gente tem que ver. Tomadas a letra, né, analisado a letra e não vendo o Espírito, tenderia a transformar a missão toda de paz numa missão de Jesus de balbúrdia, de consequências absurdas, né? E que o bom senso repele. Porque Jesus, ele veio trazer o bem, veio trazer a paz, veio trazer a concórdia. Então essa divisão, esse posicionamento díspare, seja bem-vindo Simone e Paulo Roberto, a Sala Luz no Caminho. Esse posicionamento contraditório são palavras, porque o ensinamento do Cristo, o ensinamento de Jesus é muito sublime. E a gente não pode pegar nas letras que mata, conforme o próprio Paulo disse, mas sim apegar-nos ao Espírito que vivifica. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia o quê? Solaparia os abusos que na época era por demais, estava a lume, estava à tona, estava assim, vamos dizer, boiando na água, que é os pensamentos farisaicos, os pensamentos dos escribas, né? Nada de caridade, uma vaidade extraordinária. Jesus veio combater isso. Então essa pessoa que veio combater com uma doutrina de amor, de caridade, de fazer o bem ao outro, como que não é essa pessoa que veio trazer divisão, não é essa pessoa que veio trazer o big. Veio trazer uma divisão de pensamento. E que Kardec, num determinado momento, falou que o Espiritismo não seria a religião do futuro, mas seria a base de todas as religiões.
porque não tem uma fé cega e não acredita em dogma, né? Você acredita ou crê em alguma coisa porque você viu, porque você sentiu, porque você percebeu. Ademais, a doutrina do Consolador Prometido é uma doutrina que nos revelou em vários pontos do planeta e por várias pessoas. Então não foi revelada por uma pessoa só. Kardec diz à frente, é de se notar que o cristianismo surgiu quando o paganismo já estava em declínio. Então, o paganismo, havia muitas pessoas pagãs, ateias, e isso aí já estava em declínio, porque o que se pregava não encontrava uma ressonância positiva junto à razão. Aí surgiu o cristianismo. Isso está muito bem explicado e veio no tempo certo, porque Platão e Sócrates, aliás, ao contrário, Sócrates foi primeiro, né, e Platão seu discípulo. E é bom ressaltar aqui, meus irmãos, que Platão seguiu Sócrates tão somente 8 anos. Mas então Sócrates, com a lei de bondade, com a lei de amor, com a imortalidade da alma, pregava isso. Platão pela primeira forma, mas como as suas pregações caiu no vazio, caiu no ostracismo, né? Por quê? Porque as pessoas não tinham ainda o devido conhecimento, ou por outra, não estavam preparadas. Não estavam preparadas para receber essa máxima. Era a mesma coisa, Ana Maria, Pedro Paulo, sejam bem-vindos à Sala Luz no Caminho. Era a mesma coisa de Jesus ter pregado essa lei de bondade, essa lei de mansuetude, essa lei de fazer ao próximo o que você gostaria de fazer, essa lei de amar o inimigo, na época de Moisés. Moisés foi muito importante, aquele Deus austero, aquela codificação mais assim, sisuda, mais contundente, um Deus mais de guerra, porque as pessoas de outrora acreditavam no politeísmo. Então tinha de passar. Assim, o Consolador Prometido, e Jesus prometeu que num determinado momento ia mandar um Consolador Prometido para ficar entre nós e suspender o véu e acabar com todas as dúvidas. Ia ficar para sempre, que nós entendemos ser o próprio Espiritismo. Deixa eu ler o texto. Veja que o nosso irmão, as passagens, nós, mas somos poucos. É o que eu penso, é verdade, né, o fraterna? Dando sequência aqui. Toda ideia nova forçosamente encontra oposição. E nenhuma há que se implante sem lutas, né? Isso o cristianismo. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numeroso o interesse que fere. Então, infelizmente, quando os cristãos, né, nós fomos maiores, e muitas vezes nós éramos ou estávamos encarnados nessa época, daqueles 6% da época do Constantino, para na época de 1400 e pouco das Cruzadas, a gente sair queimando, incendiando vila, queimando pessoas, crucificando, assim como no circo romano fomos jogados às feras, incinerados, nós também praticamos isso. Então é uma ideia nova que toda ideia nova ela é combatida. Muito bem, deixa eu ver a área de texto aqui, o que é que o Nando pôs, que eu não vi. Tem até um site para todos participarem. Eu não vi. Muito bem. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia a doutrina dos fariseus, dos escribas, né? Dos sacerdotes daqueles tempos. Vinha propor uma doutrina de amor, porque até então você deve amar os seus inimigos e matar os seus adversários.
Deus bom é aquele Deus do exército, Deus da guerra, que nos ampara e faça com que nós aumentamos as nossas terras daquele reino que nós administramos. Esse é o verdadeiro Deus. E em nome dele, anteriormente, dava-se ou imolava ou mesmo fazia sacrifício de pessoas, né, e de animais. Eu não vi, fraterno. Muito bem. Aí, ó, Sócrates, o que nós falávamos, também não ensinaria que a doutrina até certo ponto era nada de Cristo? Realmente foi. Por que não prevaleceu na época essa doutrina no seio de um povo mais inteligente, né? É o que nós falamos, não estava preparado, não estava adequadamente. E nós já estamos aqui quase concluindo, meus irmãos. Sócrates e Platão haviam aberto o caminho e predisposto os espíritos a aceitar posteriormente a própria doutrina cristã, divulgada por Cristo. Ora, infelizmente, os adeptos da nova doutrina, que é a doutrina de Cristo, não se entenderam quanto à interpretação das palavras do Mestre, velada, as mais das vezes pela alegoria e pela figura de linguagem. Porque Jesus, e como dissemos, ao falar com as pessoas à época, dado o grau de erudição e a pequena inteligência, porque a maioria eram analfabeta, não sabia escrever, não tinha a disseminação do livro, do caderno, do lápis, né? A imprensa não tinha sido descoberta, então era só as pessoas, ou sacerdote, ou os filhos de sacerdote, as pessoas muito aquinhoadas financeiramente, que tinham o privilégio de saber ler. E aqueles livros tudo em pergaminho, né? Escrito manualmente, então não tinha como. Daí o nascer sem demora de numerosas seitas, né? Pretendendo cada uma possuir a sua verdade, a minha verdade que efetivamente vale. E por que saiu essa verdade? É porque eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra, eu vim trazer a cisania, eu vim trazer a espada, eu vim trazer a discórdia, eu vim trazer a briga em si. Mas por quê? Porque nem todos são uníssonos em concordar, não são lineares para concordar com determinada ideia. Eu discordo do Balck de Paulo e Paulo de André. Olha, são 4 discordâncias. Em sendo 4 discordâncias e a gente exercendo alguma influência no meio em qual militamos, em qual vivemos, vamos consequentemente fazer prosélitos nesse meio. E fazer proselitismo para quê? Para vender a nossa verdade, para disseminar aquilo que é a nossa verdade. Foi por isso que surgiu, tem surgido e vai surgir muitas religiões, muita doutrina, muita seita, dentro do próprio cristianismo, dado as interpretações. E nós temos, meus irmãos, seitas, religiões, doutrinas cristiânicas que adota ipsis literis. Mulher não pode fazer isso, mulher tem que vão vestido até para baixo do joelho, mulher não pode falar. Na época de Jesus mesmo, veja o que eu vou dizer aqui. Jesus, ele simplesmente chegava e conversava com as proscritas, com as prostitutas na rua. E na época de Jesus não era proibido conversar com mulher, não. Era crime. Você conversar com a mulher na rua era crime, passível de lapidação, de apedrejamento, inclusive. Veja, crime. Então, e tem pessoas que até hoje colocam a mulher numa desigualdade tamanha. O que a gente vê aí é a mulher passando em concurso, é a mulher, se a gente for olhar aqui nessa sala aqui agora, tem mais mulher, no vestibular mais mulher, nos empregos públicos mais mulher. Não se extasie, nos pontos de ônibus, às 23 horas, 24 horas, 0 hora da noite, mais mulher nos pontos de ônibus. E, no entanto, a maioria das religiões a discriminam. Mais médium mulher, dada a sua sensibilidade, dado essa sensibilidade tornar-se mais passiva, né, dá mais passividade à manifestação espiritual. Então,
vocês observam que várias religiões discriminam. Daí o nascer sem demora numerosas seitas pretendendo cada um o exclusivismo da sua verdade, o que nós falávamos, né? E condição de expressa de salvação. Qual é essa condição de expressa de salvação de Jesus? Seria a disseminação da caridade, da fraternidade, do amor ao próximo. E ele pegou o decálogo e reduziu o decálogo em duas leis: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Porque aí estão todos os profetas e todas as leis. Não matarás. É você tendo amor, você não mata. Não adulterarás, não levantarás falso testemunho. Todas essas outras estão íncita, inclusa dentro dessas duas leis de Jesus. Então, vencedores do paganismo, que foi o cristianismo, olha o que o Espírito da Verdade coloca aqui para nós. Vencedores do paganismo, os cristãos de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores. A ferro e a fogo foi que se puseram a plantar a cruz, né? E o Cordeiro de Deus a ferro e a fogo. Ou seja, saía aquelas cruzadas, e provavelmente nós, com certeza, estávamos lá também, encarnados, e divulgávamos a ferro e a fogo, e mais do que divulgar, combatíamos aqueles pessoas que não acreditavam, falavam alguma coisa, e sobrenome da heresia, de serem herege, colocávamos na fogueira. E nós que os colocávamos, porque nós fomos os cristãos da época, nós fomos os republicanos, os fariseus da época, nós fomos aqueles outros cristãos num determinado momento em que perseguimos aqueles que outrora eram nossos algozes, vamos assim dizer. Então tudo a gente é um próprio ciclo. Ah não, mas isso é um absurdo, irmão X. Absurdo sim, pelo conhecimento que temos no momento atual. Seja bem-vindo, Frei, paz e luz. Absurdo é esse, dado o nosso conhecimento atual. Então, quando Jesus declara: não creiais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, o seu pensamento era: não creiais que minha doutrina se estabeleça assim de forma pacífica, de forma natural, de forma muito suave. Vai ter brigas, vai ter guerras, vai ter cisânia, né? Vai ter pessoas que chegarão ao pugilato propriamente dito, como efetivamente chegam, inclusive através das guerras. Então essa foi a palavra. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembaiarão espada e pegarão espada, literalmente, na verdadeira acepção da palavra. E a época era uma arma muito utilizada, a espada. Pegarão espada e defenderão aquela verdade que o mesmo arvora em tê-la. E então, essa é a divisão que Jesus fala. A guerra sucederá à paz. Aliás, é a paz que sucederá à guerra, né? Ao ódio dos partidos da fraternidade universal, às trevas do fanatismo. Então, muitas vezes, e a gente fala assim, dado o nosso não completo entendimento ainda, a gente ainda vê injustiça em uma guerra, em um vulcão, em um acidente, em uma hecatombe. Mas tudo, meus irmãos, ocorre segundo os desígnios de Deus. Não que Deus, não que a divina providência, não que esses espíritos de escola queira ou quer fazer o bem, mas de uma, entre aspas, injustiça que nós cognominamos, mas como é que matou tantos velhos e tanta criança? Advém dessa injustiça por nós assim achada, beatitude e bonança que nós nem acreditamos. Que nós nem acreditamos. Deixa eu ver aqui que o Armando colocou. Por não se compreender a doutrina de Jesus, se vê ele como Deus Salvador. Lembremos eu não peguei o início Eles acreditam que Jesus o salvara do seu pecado. E aliás, Jesus não salva, né, meus irmãos?
Jesus disse, Jesus não salva. Você, e tem religião que fala, aceita Jesus. Levanta a mão, aceita Jesus. Você aceitou, você está salvo. Em você sendo salvo, ao morrer, você vai para um lugar beatífico e, posteriormente, aguardando o juízo final aonde nascerá o seu corpo, sairá da sepultura, e como você está salvo, você será arrebatado em corpo, não em espírito. Mas Jesus não salva. Eu sou a verdade, o caminho e a luz. Ele é o caminho. Ele deu o exemplo. Você vai salvar das suas injúrias, das suas mazelas, das suas torpezas, quando você, dentro do seu planejamento reencarnatório, eu quero ir desse ponto A para o ponto B, e para mim chegar ao ponto B, eu tenho de aparar essas arestas, ou ter ou sofrer essas vicissitudes para que eu efetivamente dou conta bem de minha prova, aí sim, eu salvei. Salvar significa você, na extensão da palavra, você fazer o bem, fazer corretamente aquilo que se propôs a fazer, né? Aí você salvou. Porque é uma estultice, né, meus irmãos? Aceitar somente... É a mesma coisa, tá? Minha amiga eterna aí. Eu dei um tapa na cara dela. Muitas vezes esse tapa teve alguma escoriação e deu ponto. O fato de eu arrepender, eu já salvei? Jesus, ela me perdoar, olha, eu tenho que, em primeiro lugar, para me salvar, eu tenho que arrepender, depois do arrependimento purgar ou expiar, depois regenerar. Aí sim eu salvei. Porque é muito fácil. Senão eu erro, eu estou quase morrendo, eu faço mil coisas erradas, eu lá, olha, meu Senhor e meu Deus, eu arrependo dos meus pecados. Eu arrependo, eu entrego a Ti. Então vem um padre, um pastor ou um cidadão dito médio, purificado, e me salva. Que negócio é esse? Eu fiz o primeiro processo, eu arrependi. Eu tenho que expiar. E depois a regeneração. Aí sim há a salvação. Eu não vou dar o tapa mais não, fraterno. Miguel Ângelo, seja bem-vindo, Rua Estrela, bom retorno. Então, também ele, portanto, tem de combater, mas o tempo das lutas, das perseguições sanguinolentas passou, né, que é aquela época. São todas de ordem, agora é moral, nós estamos divulgando a doutrina, nós estamos falando do espiritismo, do bem. O mal viria dos homens e não dele, que era como o médico que apresenta para curar os doentes, né? Jesus, na verdade, ele veio para curar os doentes. Os sãos, como essa comparação ao médico, né? Os sãos não precisam de médico. Meus irmãos, fechamos por aqui. Há algum irmão que gostaria de colocar alguma coisa sobre o tema? Então hoje nós falamos, o próximo, os estudos que nós vamos ver aqui do Evangelho, e isso será daqui a 7 estudos, praticamente quase um mês, nós vamos falar do alqueire sobre a candeia, da candeia sobre o alqueire, né? Então, fazendo uma pequena sinopse, não mais do que 4 minutos, nós falamos aqui de odiar os pais. É aquele que não odeia o pai, não odeia os filhos, não odeia os vizinhos, não me seguir, não é digno. Mas será que Jesus disse isso? Dado a sua lei magnânima, dado o seu honrar pai e mãe, né, que é até mosaico, a lei de amor, abandonar o seu pai, mãe, filho e siga-me, vimos que esse abandono é abandonar a matéria e seguir os ensinamentos relativos ao Espírito. Deixai os mortos enterrar os vossos mortos. Será que Deus, na sua bondade, o meu pai falecendo, mas ele quis dizer o seguinte: siga-me, vamos divulgar o Evangelho, porquanto o Evangelho
está além da matéria, está mais para o espírito, e o morto em si vai para a terra e se transformará em terra, em adubo. E as pessoas que não têm a vida espiritual ou não acreditam na vida espiritual estão mais vinculados à matéria. Então deixa os mortos, esses já estão mortos, só outra reencarnação os salvará naquele aspecto que colocamos. Então deixai os vossos mortos, enterrar os mortos, né? Siga-me, vamos divulgar o Evangelho. Não vim trazer a paz, mas sim a guerra, a divisão, a cisania. Não é que eu vim trazer, porque senão seria o paradoxo dos paradoxos. Ele, a sua ideia, veio trazer a discórdia e, de uma certa forma, aquela discórdia e a pessoa tendo a sua verdade, vai fazer prosélitos e arrumar crente para divulgar aquela verdade. Como, efetivamente, dentro do próprio cristianismo, eu não sei o total de seitas e religiões que tem, mas com certeza mais de 5.000 tem, dentro do próprio cristianismo. Muito bem. Então, ficamos por aqui, né, meus irmãos? Eu chamaria a nossa amiga Sil para fazer o fechamento. Nem ela tendo alguma mensagem, você coloca e você já vai chamar também a pessoa, né, Sil? Eu vou deixar aqui, passar para a nossa irmã. Muita luz, muita paz e tudo de bom mesmo. Valeu, Melissa. Boa tarde a todos novamente. Quero agradecer ao amigo Décio pelo estudo, que foi maravilhoso, as colocações também. Agradecer a todos por estarmos aqui reunidos. E sendo assim, eu gostaria de convidar a nossa amiga Rô para fazer a nossa prece final, a nossa querida amiga aniversariante do dia. Então, nessa prece final, vamos vibrar tudo de bom para ela. Não só para ela, mas para todos que fazem aniversário nesse dia. Então, Rô, muitas felicidades, muita saúde, muita paz. Saiba que você é uma pessoa muito bem-vinda à nossa sala. E que amamos muito você. Então, sinta-se abraçada e beijada por todos. Passando, Rô, um beijo. Boa tarde a todos. Obrigada, Sil. Obrigada a todos que desde de manhã já estou compartilhando essa data, que eu sempre digo, para mim é uma grande oportunidade que Deus nos concede de renascer, de poder cumprir lado a lado, não só com vocês encarnados, queridos irmãos, mas com todos esses irmãos desencarnados que têm essa grande confiança, que depositam em nós todos os dias, através dos estudos, o entendimento. E eu hoje aqui agradeço a Ti, Senhor, e a todo esse universo. Agradeço aos mentores, amigos que tanto estar ao meu lado e ao lado de todos aqueles que querem compartilhar o nome do nosso Pai amado. Que este estudo dessa tarde possa ter entrado em todos os lares, ter tocado em todos os corações, ter levado aqueles irmãos que ainda não conseguem sentir a energia, o amor universal, não conseguem ainda sentir a beleza eterna do nosso Criador. Hoje estou sim completando mais um ano de vida e agradeço a Ti, Senhor, por esta grande oportunidade de ter reencarnado e servir-te em Teu nome sempre. E eu peço por
cada um aqui presente, que a tua luz possa reinar sempre. E que esta oração eu dedico a todos os meus irmãos de jornada, não só o virtual, mas aos meus irmãos queridos da espiritualidade, que hoje estão em festa, não só pela Rua Estrela que está completando aniversário, mas por todos aqueles que às vezes são esquecidos. E eu dedico a eles esta oração. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu possa sempre levar o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. E onde houver a tristeza, Senhor, que eu possa sempre levar a alegria. Ó Divino Mestre, fazei que nesta tarde possamos unir nossos pensamentos e procurar consolar a cada irmão que aqui adentra. E que possamos sempre compreender do que ser compreendido. Amar acima de tudo, para que possamos ser amados. Pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se renasce para a vida eterna. Muito obrigada por esta tarde, por esse dia. Que Deus nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Descendo, um beijo no coração de todos e muito obrigada pelas surpresas de hoje. Estou descendo. Meus parabéns, minha irmã, meus parabéns. E hoje nós vamos pôr uma música diferente. Uma música para a rua.